Agora, destaque de Brasília, o governo federal deve fazer um corte de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais no Ministério da Saúde, na esteira de bloqueios de gastos do Orçamento Geral da União de 2022. Bruno Pinheiro, quais seriam os impactos de todos esses cortes, hein? O impacto diretamente no Ministério da Saúde, inclusive sobre essa aquisição em diversos insumos. Alguns interlocutores ali ligados ao Ministério da Saúde revelam que isso vai complicar diretamente esse abastecimento de diversos medicamentos que são usados ali no Ministério da Saúde, inclusive atendendo as aldeias, né? Ou seja, as áreas indígenas, realmente, sobre a farmácia popular também e diversos insumos ali sobre infecções, no combate de diversas infecções que são assuntos relevantes e importantes dentro do Ministério da Saúde. E ainda a rede de atendimento infantil, entre outras áreas da saúde também esse repasse. Só para a gente relembrar rapidamente que na semana anterior o governo já havia informado que iria ser bloqueado um pouco mais de 5,7 milhões de reais de valores não obrigatórios do Orçamento Geral da União de 2022 em todas as áreas. E agora a gente começa a ver isso acontecer na realidade e agora atingindo diretamente o Ministério da Saúde. Como eu disse, alguns interlocutores alegam que isso vai dificultar o acesso e a compra de diversos insumos, inclusive que são usados diretamente ali nas áreas indígenas e no atendimento de uma rede infantil. A gente vai continuar acompanhando novos bloqueios e como isso vai reagir dentro do Ministério da Saúde. Lívia. Esperamos que não haja novos bloqueios, né? Bruno Pinheiro segue na nossa programação trazendo notícias de Brasília. Vamos então a mais um giro de opinião aqui no Jornal da Manhã. Agora, Amanda, eu retomo aquele assunto sobre o qual a gente falou um pouquinho mais cedo, cortes e bloqueios na educação, agora, segundo o Bruno Pinheiro, na saúde também, áreas muito sensíveis, né? Para se atender ao teto de gastos. Dessa forma, fica até difícil planejar o orçamento para o próximo ano mesmo, né? Lívia, eu acho que isso dá a medida exata de como se tornou insustentável o teto de gastos. O deputado Coronel Tadeu até falava que o governo Bolsonaro vai entregar uma casa arrumada aparentemente, se você olhar por fora, está tudo bonitinho, arrumado, vai entregar um superávit primário, conseguiu reduzir um pouco, ou pelo menos voltar a níveis anteriores à relação dívida-PIB, em menos de 80% do PIB, mas se você abrir o armário, está uma verdadeira bagunça. Olha só esse orçamento da saúde, quer dizer, o TCU publicando um relatório dizendo que o SUS caminha para a insustentabilidade. O governo de transição dizendo que precisa imediatamente cobrir um rombo de 23 bilhões de reais. Agora esse novo corte, novo bloqueio no orçamento da ordem o quê? De 1,6 bilhões de reais. Aí você olha, insumos e medicamentos que são considerados urgentes. O orçamento para a farmácia popular no ano que vem, para a farmácia popular, que são aqueles remédios para diabetes, para doenças cardíacas, remédios que a população mais pobre precisa usar cotidianamente, são caros, teve um corte de mais de 90%. Então, como é que você sustenta uma coisa desse jeito? Você pode fazer ali a economia necessária para o teto de gasto, para pagar os juros da dívida, mas se você olhar para o orçamento, não tem dinheiro para nada. E as áreas que mais sofrem, a população que mais sofre é a mais pobre, e as áreas que mais sofrem, saúde e educação, que podem ter os maiores orçamentos da esplanada, sim, mas, por outro lado, têm sofrido cortes sistemáticos a ponto de inviabilizar diversos programas. É o material didático para as crianças do ensino fundamental a partir do ano que vem, são as instituições federais de ensino, insumos e medicamentos. Você não sabe, o governo de transição não consegue acesso a dados de quantas vacinas, doses de imunizantes ainda tem disponíveis em cada estado para o ano que vem, as vacinas para a Covid. Você não sabe quantas tem, você não sabe se precisa comprar mais e quantas precisam ser compradas por ano que vem, você não consegue planejar. Então, você tem, por um lado, na verdade, o que você tem é um verdadeiro apagão em várias áreas do governo federal. Se você olhar com lupa o orçamento, nem precisa ser com lupa, é só se debruçar ali sobre os escaninhos, sobre os meandros do orçamento, você não tem dinheiro para muita coisa, mas vai entregar um superávit. Deputado?
O orçamento é uma coisa muito dinâmica dentro da área federal e em todos os lugares, né? Ele é gigantesco, né? Nós estamos falando em 4,3 bilhões de reais e muitos não sabem que desse orçamento, cerca de 700 a 800 bilhões de reais o governo Bolsonaro tem pagado em dívidas do governo do PT. Então, quando se fala em vai faltar 600 milhões nas universidades, será que as pessoas não se lembram que nós estamos pagando 700 bilhões de dívidas do governo do PT? Essa conta também está no orçamento e as pessoas não divulgam. Quando eu falo que o orçamento ele é dinâmico, é porque ora você tem um fluxo de caixa, ora você não tem. Então, às vezes, é preciso fazer um corte que na semana seguinte ou no mês seguinte ele será reposto. E quando se fala em falta de dinheiro, as pessoas fazem um alarde muito grande, quando, na verdade, isso acaba não acontecendo. É uma coisa momentânea de uma semana ou outra. Exemplo, faltou 37 milhões para se fazer passaportes. O dinheiro foi encontrado imediatamente. Foi colocado na conta da Polícia Federal os 37 milhões que faltavam para poder fornecer passaportes. Essa é a dinâmica que às vezes as pessoas não entendem e procuram fazer, às vezes, de uma notícia pontual, dada por um segmento da imprensa que é contrário ao governo, fazem esse alarde todo. O governo continua repetindo, o governo Bolsonaro é um governo responsável. Quando ele está entregando, ele vai entregar com dinheiro em caixa, é porque vai mesmo, é abrir a caixa registradora ali no dia 31 de dezembro e encontrar cerca de 60 bilhões de reais, coisa que há muitos anos a gente não vê. Essa é a responsabilidade que eu gosto de frisar, que o governo Bolsonaro praticou durante os 4 anos. E se continuasse, como disse até o Mota em comentários anteriores, o Brasil estaria decolando nesse momento. Mas a expectativa é que esse voo que o governo Bolsonaro colocou o Brasil, possivelmente ele será suspenso e o Brasil logo lá na frente deverá ter uma queda e um pouso muito ruim, colocando todos os brasileiros numa situação difícil. Mota. Olha, é fácil entender. Imagina um pai de família que ganha R$2.000 por mês, certo? Aí os gastos da família são R$1.500. Então, todo mês o pai economiza R$500. Aí ele vê que no mês seguinte vão acontecer despesas extras, né? Aí ele chama a família e diz o seguinte, olha só, no mês que vem vai aparecer essa e essa despesa extra, mas eu só ganho R$2.000. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos diminuir um pouco a compra do mercado e vamos deixar de comprar aqueles livros que a gente compra, porque eu só ganho R$2.000, eu não posso gastar R$3.000. Agora, e essa historinha simples que eu contei é incompreensível para a esquerda, porque a esquerda acha que o Estado tem um pote mágico de dinheiro. Então, precisa gastar, é só gastar. Outra coisa, a esquerda acha que é obrigação do Estado resolver todos os problemas de todo mundo. Gente, sempre haverá problemas urgentes que precisam ser resolvidos. É lógico que educação é importante, é lógico que saúde é importante, é lógico que segurança é importante. O que não é muito importante era a Copa do Mundo, Olimpíada, já não vamos nem comentar que 100 bilhões de reais foram gastos com isso. Mas sempre haverá problemas urgentes. A questão é que o Estado não tem dinheiro. O dinheiro do Estado é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro dos impostos. Se o Estado gasta mais do que pode, lembra da história do pai. Se ele gasta mais do que pode, é ele, no final das contas, que vai pagar o rombo. Somos nós que vamos pagar esse rombo. É a conta do furo do orçamento, é a conta das dívidas que o Estado vai ter que fazer, é a conta dos juros e a pior conta de todas, que é invisível, a conta da inflação. A origem da inflação são os gastos do Estado. Não esqueçam, esse país já teve inflação de 80% ao mês. A nova geração não viveu isso, né? 80% ao mês. E é isso que vai voltar se a mentalidade dessa nova turma se mantiver essa de que o Estado pode gastar quanto quiser e teto de gasto é besteira.